Botafogo perde para o Fluminense e acaba perdendo um jogador por lesão. Vamos assistir essa notícia aí toda até o final, galera. Botafogo acabou perdendo um jogador por lesão, você vai saber quem é. Vamos assistir tudo aí, beleza? Todos os créditos vai para o SBT Esporte. E se você gostar desse vídeo, já deixa aqui um like. Vamos assistir. Da máscara. Ele está solto no Rio de Sabe o que Janeiro. aconteceu ontem? Eu achei que você ia botar a máscara, Tatá. Cadê você de máscara? Eu vim até num tom, entendeu? Eu vim num tom pra isso. Mas em respeito à nossa amiga Obrigada. Fernandinha. É, tu sabe, né? Aquele teu videozinho, negócio de luxo e não sei o que, de Aquilo foi, né? Você viu o que aconteceu ontem? Eu vi, acompanhei. Sabe que eu quase fui demitida. Sério? Porque levantou meu baixinho, meu ex-baixinho, né? Não é Sim. mais meu. Levantou do banco do Fluminense, ele. Aí veio para entrar no jogo. Aí eu falei na cabine, não vou anunciar. Que o Jura? Savarino vai entrar. Não vou. Fernanda, tem que anunciar. Me demita. Falei, me demita. Isso, não faz isso não, Fernanda. Falei, não vou. Tira não isso- vou tira falar isso do o seu nome dele no coração. meu microfone, ele vestindo essa camisa aí. Não, tira isso do seu coração. Aí o povo vai falar, não vou falar, vai falar. Ele Aí nem veio fez uma gol. dublê minha e falou. Não fui eu que falei. Ah, Foi entendi. uma outra pessoa. Ah, eu sei que lá sai 99 John Kennedy, entra 11 Savarino. É. Dá tão próximo. Isso é sério? O que é, garoto? Tá falando comigo? Você perdeu o teu título? Tá rindo de quê, Ah, Tatá? não tem jeito. Ó, o Fluminense venceu o clássico contra o Botafogo 1-0. Também o estagiário tá escrevendo esses negócios. A Alcilene tava lá, tem que ir lá, rodou. Tudo estava pronto para começar e a partida iniciou, só que caiu um dilúvio no Rio. O jogo debaixo de chuva, mas com muita dificuldade, o que fez o juiz precisar interromper. Eu só mostrei para ele ali que a bola já estava com dificuldade ali, né? Pela quantidade de chuva, né? E a drenagem não estava suficiente, principalmente ali dentro da área ali, da pequena área. Aí também os jogadores do Botafogo vieram e falaram que no meio de campo também já estava do mesmo jeito. E aí, como a tendência era a chuva continuar naquela intensidade, achou melhor esperar um pouco. E logo depois a drenagem funcionou, a chuva diminuiu e a gente conseguiu aí voltar para o jogo. Eu acho que era importante também para valorizar também o jogo, né? Do jeito que estava ia só prejudicar, porque estava difícil para a bola rolar ali e também para você ter a visão da bola, né? Porque estava chovendo muito com um refletor, aí fica tudo mais difícil. Los clásicos son muy importantes porque los torcedores lo viven mucho, nós también, son juegos muy especiales, aparte más allá de cualquier contexto, ganar un clásico es muy especial, así que bueno, contentos por esta buena etapa que estamos pasando, este buen momento, así que tenemos que trabajar para que este momento siga. O técnico Anselmi mudou o time para tentar ir atrás do resultado, mas o alvinegro não conseguia ser eficaz. A gente está se adaptando bem, estamos com a ideia do professor muito bem, não é à toa que a gente fez um bom jogo e foi decidido nos detalhes. Eu acho que o estadual é sempre bom para poder rodar o elenco, para todo mundo ter chance para o resto do campeonato. No gosto de perder, ninguém gosta de perder. Acho que fizemos un buen primer tiempo con algunos jugadores que tenían mucho tiempo sin jugar, como Bastos o Cadu, que estaba haciendo su estrella. Entonces fico con esa sensación de que después en la segunda mitad intentamos hacer algunas trocas y no dio tiempo para acomodar. Pero bueno, está dentro de nuestra planificación de comenzar a dar minutos a muchos jugadores, porque como estoy a falar, somos un elenco corto, precisamos que muchos jugadores comiencen a ter minutos. No duelo de argentinos, o técnico Zubeldia levou a melhor. Com o resultado, o Fluminense garante vaga nas quartas do estadual. A gente está tentando a cada jogo, né, se empenhar em todos os aspectos, concentração, dedicação, independente da competição. Quem entrar
o jogo, tá focado no melhor para a equipe e fazer o melhor para o nosso torcedor, que é buscar um bom jogo para conseguir as vitórias. Agora o tricolor está a uma vitória de conquistar a Taça Guanabara. O time segue vencendo e mostrando que em clássicos está difícil superar a equipe. Tartal, o que aconteceu? Um primeiro tempo sonolento, né? No segundo tempo o negócio melhorou. Por que você acha que o Fluminense venceu? Primeiro, mereceu a vitória o Fluminense? Segundo, qual foi o ponto, assim, do detalhe para o Fluminense sair com a vitória do estádio Newton Santos ontem? Bom, o Fluminense merecidamente vence esse clássico, né, que tivemos realmente... Também tá falando como se fosse, ai, deu um baile no... Mas foi, merecidamente. Teve momentos melhores, teve mais posse de bola, foi mais contundente ao ataque, finalizou mais. Então, assim, o Fluminense fez mais por onde? Sabemos sim que o Botafogo entrou com um time misto. O Fluminense tinha jogadores tidos como titulares nesse início de temporada um pouco mais, mas também estava com um time mesclado. Culpa disso, né? Esse ano atípico que nós estamos tendo entre brasileiro e carioca rolando simultaneamente. Então o Botafogo, depois, quando coloca alguns jogadores tidos como titulares, esse jogo no segundo tempo melhora muito. O Fluminense também coloca a sua cavalaria e aí está o detalhe. Entra um cara chamado Lúcio Acosta, que tem jogado muita bola, e o Fluminense foi lá com mais um passe decisivo para ele, e o nosso menino rei, quem, garoto? Nosso urso JK, John Kennedy, finaliza e faz o gol. Né? O John Kennedy, que é um menino aí que a gente, torcedor do Fluminense, tem muita paixão, tem muito carinho, foi decisivo num clássico contra o Flamengo, decisivo novamente em mais um clássico contra o Botafogo, no qual a gente estava um período muito longo sem vencer do Botafogo, desde a chegada do Zubeldia. Ele já chega vencendo o Botafogo, e também estávamos um período longo sem ganhar no nosso salão de festa, que é o Engenhão, mas voltamos a vencer. Olha aqui, garoto, deixa eu falar um negócio pra você. Pô, você errou 2 vezes aí, cara. Vai por mim, eu conheço a Fernandinha. Você errou 2... Cara... Você ganhou de mim no ano passado, que eu tava meio mais ou menos. Sim. Que era ano ímpar, eu não gosto de negócio de ano ímpar. Entendi. Esse ano é o quê? 26? Par. Mas a tua sorte é que a minha cavalaria só jogou ali 25 minutos. Mas não era o Botafogo no primeiro tempo? Eram os meus potrinhos. Não, quando a Flaquinha perde, ela fala que é Flamengo. Entendi. Aí quando é Botafogo reserva, é potrinho. Os meus potrinhos que estavam no primeiro tempo. Aí depois que entrou minha cavalaria, entendeu? Mas nós começamos também com alguns guerreirinhos. Né? Tínhamos alguns guerreirinhos. Olha aqui, John Kennedy pode ser um protagonista na temporada? Porque já tem um tempo que o Fluminense está tentando buscar ali um cara potente, fazedor de gols. O Fluminense que tem essa aura de 9, do cara goleador, com tantos que podemos falar. Washington, Fred, Cano, tantos na história. O Flu tem isso em sua tradição. E aí ficou uma lacuna no ano passado, porque o Cano não vinha bem, o Everaldo acabou não encaixando. Será que o John pode ser o John Kennedy, mais uma vez, esse protagonista dos gols? Porque quando ele foi, em 23, ele dividia ali com o Cano essa questão. O Cano foi o artilheiro naquela temporada. Mas esse ano, ele vai precisar assumir esse protagonismo sozinho. Ele tá pronto? Eu acredito que pronto ele não está, mas a gente tem visto ele trabalhando bastante, né, com a atitude de começar com o primeiro grupo. Ele não estava escalado para isso, mas isso já é uma boa resposta que ele dá, tem treinado bastante. E a gente tem visto isso dentro de campo, né? Dentro de campo, a gente tem visto um novo John Kennedy sendo decisivo, fazendo esses gols importantes, principalmente aparecendo em momentos como esse, né? Que são os clássicos, jogos grandes. Então a gente torce muito, né? A gente sabe que ele tem muito a evoluir, precisa evoluir, ainda tem alguns pontos, mas a resposta que ele tem tido nesse início, nesse recorte muito pequeno, que é esse início de temporada, é positiva sim para o Fluminense. Ô, Verê Casagrande, o meu fogão, o botafoguense que tá bravo, mas o Martim tinha que colocar a cavalaria. Não tinha, né, Verê? Totalmente. Eu também discordo. A gente for lembrar, o próprio Martim falou isso, o Martim Anselmo, o treinador,
Em 48 horas eu tenho um outro jogo. E a gente tá falando que é uma mistura desse ano, gente, com o Campeonato Brasileiro, Vene Casagrande. Não, e outra, Lembrando assim, pra quem não sabe... O Botafogo já tá classificado. Isso aí que eu ia Gente, falar. o Botafogo já tá classificado, fez um jogo muito bom contra o Cruzeiro, vai ter um jogo importante agora no meio da semana. Quando que você vai conseguir colocar esses jogadores que entraram no campo? E eu nem concordo com o time misto. Para mim foi time reserva. Foi sim. A partir do momento que apenas 2 jogadores que foram titulares contra o Cruzeiro entram em campo nessa equipe, para mim é praticamente time reserva, não é time misto. E eu acho que o treinador do Botafogo ele fez certo. Se tem um ponto positivo a se tirar dessa derrota é justamente isso. Ele conseguiu dar minutagem a jogadores importantes. Por exemplo, o zagueiro baixo. Você até brincou aqui no off comigo, que eu falei, o primeiro jogo dele no ano. Aí você, não, é o primeiro jogo dele em 1 ano. Olha quanto tempo ele não jogava. E ele tem que ganhar minutagem. Outros jogadores também precisam ganhar minutagem. Eu acho que está certo. Agora, tem o outro lado positivo também nessa derrota do Botafogo. Apesar do time praticamente reserva no primeiro tempo, eu já pude ver um pouco de padrão de jogo do treinador. Porque isso é importante. Quando você não colocar o seu time principal, o seu time titular, que o time reserva, ele entenda o que fazer dentro de campo. Óbvio, o nível vai cair bastante em algumas posições, estamos falando de jogadores totalmente diferentes, mas quando você tem um padrão de jogo, já facilita demais a vida dos atletas em campo. E vou dizer, Vene, você leu a boa notícia que eu tô vendo os botafoguenses falarem, né? Parece que leu o nosso pensamento, porque essa realmente foi a boa notícia. A gente entende que tinha que colocar o time realmente reserva, e aí perde uma invencibilidade. Não tinha, caiu no ano passado, mas um retrospecto que você vem de ganhar o Fluminense, perder mais uma, é sempre ruim. Mas aí é o torcedor aguentar a zoação, que nem eu tô aguentando aqui, pelo bem do Botafogo. Entendeu? Porque matematicamente, pra gente, realmente não fez a menor importância. O que dói mesmo é a moral de você perder um clássico pro seu rival. Aí eu que aguento que vou comprar meu jornal e eu sou zoada. Eu que aguento que chego no trabalho, o Cris fica gracinha. Você com esse risinho pra mim. Aí eu tô aguentando em nome do Botafogo. Mas foi melhor realmente poupar a minha cavalaria. E aí falar que você vê com esses jogos assim, o Marçal, ele jogou 90 minutos do clássico contra o Fluminense, sofreu um estiramento no joelho direito, foi embora do Nilton Santos desse jeito que tá na tela, e na tela está ele de muleta, com uma perna direita enfaixada. Ele vai ser reavaliado pelo departamento médico do clube hoje para saber a gravidade dessa lesão e se ele vai estar à disposição para o próximo compromisso, que é quarta-feira, contra o Grêmio. Tô torcendo aí para que não seja nada grave, obviamente. Vamos dar o destaque para a foto, que ela foi feita pela Bárbara Mendonça, que é a jornalista do GE. Então a gente está dando o crédito da foto aí para a Bárbara. Essa imagem preocupa mais do que a derrota em si. Então, é o que eu tô falando, é isso aí que pode acontecer. E não só a lesão, mas também o desgaste, né? Agora, o que a gente encontrou ontem no jogo foi um padrão tático, como você destacou, ô Vene. Tem um lado positivo. Entraram outros jogadores e você via que há uma disciplina tática de todos, o Tartar, porque os jogadores até que não estão acostumados já estão, porque estão treinando. E ontem eles fazem uma linha de impedimento, uma linha alta. Todo o padrãozinho de jogo, mesmo sendo os reservas, Tartar, estava tudo em jogo ontem. Isso é boa notícia pro torcedor, né? Isso precisa ser automatizado, né? Que a gente costuma dizer assim no futebol. Automatizar, para que todos, quando trocar, já saber, entrar e saber o que precisa ser feito. É questão mesmo de planejamento e o Botafogo realmente está mandando muito bem nessa questão do planejamento. Ontem, apesar da derrota, nós vimos um Botafogo padronizado, com os 3 zagueiros, com linha alta e todos sabendo o que fazer. Lógico, alguns atletas ali faltando muito ritmo de jogo, como é o caso do próprio Baixo, que é um grande zagueiro, mas estavam retornando agora. Então, o saldo positivo da derrota do Botafogo foi realmente essa questão de um planejamento para ter uma temporada melhor. Agora, Fernandinha, tem que elogiar também a vitória do Fluminense, obviamente, não só por conta da vitória em cima de um rival, que é o Botafogo, mas como o Fluminense começou muito bem essa temporada. Começou da forma que terminou o ano passado. Um baita trabalho do técnico Zubeldia está sendo mantido no começo desse ano. Não estou aqui dizendo que está tudo a mil maravilhas e que o Fluminense vai brigar por todos os títulos. Não estou dizendo isso. Mas o início do ano de 2026 para o Tricolor é extremamente animador para a torcida do Fluminense. Ô, Tartar, para você falou do Lúcio, né, em relação ao Flu. Você acha que, tirando os personagens
numa questão tática, o Zubeldia foi superior ao Martim, ou você acha que não chegou nesse momento de prancheta tática? Você acha que o jogo foi ali no campo mesmo? Não, foi questão mesmo de detalhes, né? Aquela coisa do clássico mesmo, né? Os dois times com padrões um pouco diferentes, né? O Botafogo conhecia, como nós já dissemos aqui, com 3 zagueiros. O Fluminense diferente, o Fluminense busca muito o famoso tic-tac do Zubeldia, né? Aquele jogo associativo, onde de aproximação. E aí, para esse jogo funcionar, você necessita de personagens como esses. A gente viu até propriamente no primeiro tempo o Fluminense finalizando até um pouco mais, mas sem chegar muito bem naquele último terço de campo. E aí quando você tem jogador como o Lúcio Acosta, entre outros que entrou o próprio Savas. A questão é o seguinte, galera. Eu acho que o Botafogo deveria entrar até com sub-20. Por quê? Já estamos classificados para as quartas de finais. Jogamos o Brasileiro. Já vai vir agora o Brasileiro de novo, quarta-feira. Tá vindo aí a pré-Libertadores. Então a gente não pode perder jogador, como aconteceu com o Marçal, que provavelmente ele vai ficar alguns jogos sem jogar. Porque no joelho é complicado. Problema no joelho é complicado. Tomara que não seja um problema muito grave que ele fique fora de toda a temporada. Entendeu? Então eu acho que o Botafogo fez certo sim em poupar jogadores. Eu acho que ainda deveria colocar mais jogadores do sub-20. Entendeu? Não precisava entrar com nenhum titular. Ah, perder? Beleza. Entendeu? Eu sei que perder é ruim, principalmente para um clássico, para o Fluminense. Mas a gente já está classificado. Entendeu? Então, galera, é isso aí. Agora, próximo jogo contra o Grêmio, vamos tentar ganhar esse jogo aí para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Esse estilo de jogo do Anselmi tá top. Eu acredito que vai dar super certo, porque aqui no Brasil não tem nenhum time que joga com essa metodologia. Agora, o que me preocupa mais é o gol, é o goleiro. O Léo Link, infelizmente, ele erra muito. O Léo Link erra muito. E o Neto, a gente não sabe ainda. O Neto não tomou gol ainda esse ano. Jogou bem os últimos jogos, só que ele não foi muito, como se diz, provado. Ele não foi muito provado ainda. Os outros times, nossa zaga não deixou os outros times chutar tanto no gol para poder ver se realmente o Neto é bom. E ele, como ele é um pouco mais velho, é meio complicado. Será que ele vai aguentar jogar a temporada toda? Será que não vai se machucar de novo? Então o que me preocupa mais é o gol. Beleza? E a volta do Bastos aí, bacana. O Bastos voltou. Finalzinho do jogo ali eu senti que ele dando uma mancada. Não sei o que pode ser. Mas tomara que dê certo. Barbosa não jogou ontem. Vai jogar quarta-feira com certeza. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo aí, deixa um like aqui. Você que é botafoguense de coração. E se inscreve no canal, beleza? E todos os créditos vai para o SBT Esporte. Muito obrigado a todos por estar até aqui. Fogão!